Olá, sétimo ano! Sejam bem-vindos para mais essa aula de História. Eu sou a professora Janaína Jardim, vou mediar o chat aqui com vocês e para ministrar a aula, professor Carlos Neri. Bom dia, Bom dia, professora Janaína, bom dia, professores, grandes guerreiros e parceiros que estão aí no chatinho, estimulando essa garotada a continuar estudando aí nessa reta final do quarto bimestre. E também bom dia para essa garotada esperta que já está preparada com o material em mãos, né? O dia está quente, tá bom para movimentar aí a mente e as mãos com as atividades e as habilidades que trabalharemos nesta manhã com vocês. Professora Janaína, eu vou pedir para você fazer essa parte introdutória e ler aqui o tema da aula, as habilidades e os objetivos. Tá bem, então vamos lá. A habilidade da aula de hoje: analisar os mecanismos e as dinâmicas de comércio de escravizados em suas diferentes fases, identificando os agentes responsáveis pelo tráfico e as regiões e zonas africanas de procedência dos escravizados. Objetivos da aula: explorar os mecanismos e dinâmicas do fluxo de pessoas escravizadas no Oceano Atlântico, identificar as regiões e zonas africanas que foram utilizadas pelos portugueses na captura e comercialização de pessoas escravizadas. Bem legal, olha só, e olha como está bem propositivo esse quarto bimestre, né? Caímos exatamente aí na Semana da Consciência Negra e o currículo paulista nos traz uma série de habilidades para poder estarmos trabalhando e desenvolvendo com os estudantes no que se refere aí à compreensão do que é a escravidão, o que foi o tráfico de escravos e quais as consequências estruturais que o racismo e a escravidão trouxe para a população brasileira, para a vida do país. Então, muito importante essas aulas, não se distraia, fica ligado aí, porque com essas aulas de história, você com certeza terá as condições de se tornar aí um aluno protagonista e ativo na sociedade. Legal? Mas antes de nós iniciarmos a aula, nós temos recebido muitos trabalhos dos estudantes, tem bastante, professora Janaína, muito bom, um número de escolas cada vez maiores participando, mandando trabalhos, e aí, para nós começarmos a aula de hoje, nós já teremos uma atividade do protagonismo juvenil com a aluna Maria Gabriele. Vamos ver o que ela vai falar para nós na tela. Oi, eu sou a aluna Maria Gabriele, da Escola Estadual Professora Helena José Bonfá. E a minha professora de História se chama Maria Inês. E também sou de Socorro, São Paulo. E vim falar um pouquinho de Barrocos no Brasil. O Barrocos no Brasil foi estilo artístico, dominante durante a maior parte do período colonial, encontrando um terreno receptivo para um rico florescimento. Fez sua aparição no país no início do século XVII, introduzido por missionários católicos, especialmente jesuítas, que para lá se dirigiram a fim de catequizar e aculturar os povos indígenas nativos e auxiliar os portugueses no processo colonizador. Ao longo do período colonial, vigorou uma íntima associação entre a Igreja e o Estado. Mas como na colônia não havia uma corte que servisse de mecenas, como as elites não se preocuparam em construir palácios ou patrocinar as artes profanas, senão no fim do período. E como a religião exercia enorme influência no cotidiano de todos, deste conjunto de fatores, deriva que a vasta maioria do legado barroco brasileiro esteja na arte sacra, estatuárias, pinturas e obras de talha
para decoração de igrejas e conventos ou para culto privado. Então foi isso, gente. Tchau. Legal, Maria Gabriele, ela é da escola professora Helena José Bonfá, lá no Distrito de Socorro, a professora Maria Inês, bastantes estudantes aí da escola têm nos mandado trabalhos, atitudes protagonistas, historiadoras, e tem que receber as palmas, com certeza. Merecido, tem que receber né, Pro? merecidas as palmas. Vocês aqui são os grandes protagonistas dessa história. E veja só, é através da leitura que se desenvolve a oralidade. Parabéns, Maria Gabriele, continue dessa forma. Você é aí do 7º ano, mas com certeza quando você chegar lá no 9º, no 1º ou no grande terceirão, você vai estar escrevendo, lendo, fazendo coisas poderosas aí com a sua mente. Então, é só continuar nessa caminhada, tendo como sua tutora a professora Maria Inês. Muito legal, parabéns, professora. E agora nós vamos dar continuidade à aula com aquela questão problematizadora que nós sempre colocamos no início da aula. Vamos lá? Na tela. Bom, já que nós estamos aí no mês da consciência negra, você pode expor aí uma opinião. Qual a sua opinião sobre a escravização de pessoas? Qual é a sua opinião sobre isso? Pautada aí no que nós já estamos estudando ao longo desse ano. Dedinho no teclado, pense e escreva, participe. 2 minutos, já voltamos. Voltamos. Para os professores que perguntaram aqui como enviar atividades dos seus estudantes, é na hashtag Eu no CMSP, está bem? Então, pessoal aí da Escola Orlando Geríbola de Osasco, o professor Tiago está chamando os alunos para o chatinho. E as respostas, olha, a Proeliana, ela mandou aqui a resposta do Murilo, uma coisa horrível e imperdoável. Roseli, nunca deveria existir. Pro Rosana, desumano, abominável. Pro Cláudia, Escola PEI, Barão Homem de Melo, Patrick. Patrick respondeu assim, professor Carlos, eu não acho legal, pois é uma forma de trabalho forçado, por isso não devia ser feito. Pro Silvana, lucro acima das vidas. E por aí vão, assim, eles estão respondendo que é absurdo, é desumano, que nunca deveria ter acontecido. E nunca deveria ter acontecido mesmo. Mas quando nós começamos a estudar história, nós vamos observar que desde as primeiras grandes civilizações do Oriente Próximo,
quando começaram as lutas por territórios, começou também a escravização de pessoas, de humanos, de pessoas humanas, de semelhantes. E isso se deu aí durante toda a história antiga, mesmo com características diferentes da escravização portuguesa, europeia, aí no século XVI até o século XIX, mas mesmo assim, toda e qualquer pessoa que é escravizada, ela deixa-se de existir todos os seus direitos naturais, civis, sociais, ela se torna uma mercadoria, uma propriedade do seu senhor. E isso seja na escravização antiga ou na escravização aí do período colonial que nós estudamos sempre aí nas aulas de história. Então, corretamente a resposta, desumano, absurdo, nunca deveria ter acontecido, e por essa razão, já que ocorreu e existe o racismo, então nós temos que estar sempre preparados, com consciência histórica, atitude historiadora, para alçarmos a voz contra qualquer forma de racismo, preconceito ou violência, seja com qualquer tipo de pessoa, inclusive também os nossos amiguinhos animais. Nós não podemos aceitar nenhum tipo de violência, porque todos nós somos semelhantes, ok? Então, bem legal aí, tinha-se que contextualizar mesmo, é um tema muito sensível, mas importante para nós, ok? Principalmente para nós brasileiros. Vamos então para a próxima tela, porque nós precisamos desenvolver as habilidades com essa garotada. Então, no processo da escravidão moderna, os povos africanos foram duramente castigados ao serem capturados e comercializados. O mapa abaixo nos mostra, através do espaço geográfico do fluxo do tráfico de escravos e pela indicação das setas, que uma grande massa de pessoas escravizadas foram transportadas para a América. É importante notar, no entanto, que o trânsito de comercialização de pessoas escravizadas também se estendia ao norte da África e ao Oriente. Então, ao observar esse objeto de conhecimento, esse mapa, nós estamos trazendo esse mapa novamente para aí a contemplação dos estudantes, porque ele vai mostrar que uma grande massa, um grande fluxo de pessoas escravizadas, elas são transportadas através dos navios negreiros até os engenhos e as fazendas que estavam sendo construídas na América. Mas também nós temos aí as setas que indicam um fluxo de escravos também no norte da África, principalmente aí com o crescimento dos reinos de Gana, de Songhai, e a invasão árabe que se deu ao norte da África a partir aí do século V depois de Cristo. Então, havia também o intenso tráfico de escravos no norte da África, com fluxos que saíam da África para o Oriente, e também a escravidão era muito patente, latente e comum entre os povos africanos. Embora nós temos uma diferença, porque esse tipo de escravização seguia os moldes da antiguidade e não era aí com uma espécie de linha de produção escrava, como que se deu aí no século XVI. Porém, escravizar pessoas, retirar, suprimir, eliminar direitos naturais e civis, isso é inadmissível. Toda e qualquer forma de escravização é inadmissível. Ok? Deu para compreender aí? A escravidão foi uma prática comum no mundo antigo e também se desenvolveu aí pela colonização dos europeus, talvez aí de uma forma muito mais brutal
e cruel, principalmente porque há uma inserção importante, que é o conceito de raça, que nós estamos estudando isso ao longo desse ano e já vimos aí que a ideia de modernidade para os europeus era que os povos que eles consideravam selvagens, inferiores, deveriam assumir, aprender, se imergir na cultura europeia. Por isso que nós estudamos história, valorizando aí, partindo do princípio, do ponto de vista das pessoas que foram colonizadas e escravizadas. Ok? Deu para pegar aí a explicação? Vamos então para a próxima tela. As feitorias portuguesas, elas serviam como estabelecimento para a execução de várias tarefas. Serviam como armazéns, mercados, pontos de apoio à navegação e à exploração da embarcação de pessoas escravizadas. O castelo de São João da Mina, construído pelos portugueses na costa africana de Gana em 1482, tinha por objetivo proteger o comércio do ouro, claro, mas também servia como feitoria, né? Servia como uma espécie de local para que os escravizados fossem embarcados para seguir destino aí para os diversos lugares da América. Então, em vários lugares da costa oeste africana, foram construídas feitorias. Ali, os portugueses instalavam-se o seu poder, dominavam o território, faziam ali o seu trânsito de mercadorias, inclusive também das pessoas que eram escravizadas, ok? Então, muito importante essas estruturas que eram construídas pelos portugueses aí no contexto do século XV e XVI, ok? Vamos então para a próxima tela. Na próxima tela, é importante entender, professor, eu já vi esse gráfico várias vezes. Sim, e é importante, toda vez que nós aprofundamos no objeto de conhecimento, nós também aprofundamos nas suas estruturas. E esse gráfico vai demonstrar aí que a partir do século XVII, aí 1622, começa um intenso fluxo de transportes de escravos para as Américas. Esses números variam aí conforme os anos, mas alcança aí um pouco mais de 12 mil pessoas só no século XVII, só aí em 1688, quase 14 mil pessoas que vinham lá da África para cá. E como a professora Janaína sempre fala, lá da África para cá não veio escravos. Quem que veio, professora Janaína, que você sempre diz? Vieram pessoas, muitos deles eram reis, rainhas, príncipes, filósofos, nós tínhamos governadores, tínhamos políticos, inclusive os malês, né, que era uma grande elite muçulmana lá na África, eles vieram para cá, eram letrados. Muitos deles, professor Sim. Carlos, sabiam ler mais do que os próprios senhores, né, os próprios donos. E vejam só, então, eles não nasceram escravos, eles foram feitos, eles se tornaram. Isso foi algo forçado. Não existe escravização natural. Como diz lá os direitos, os direitos do homem e do cidadão, lá herdeiros da Revolução Francesa, todo homem nasce livre, ok? Vamos então entender aí mais dados quantitativos sobre o fluxo de transporte de pessoas escravizadas. Na tela. Nos navios negreiros, né, nós temos aí uma data de 1501 a 1868, então nós temos aí do século XVI ao século XIX, os países que mais possuíam navios negreiros, né, ou seja, os países que mais transportaram escravizados. Vamos lá, Inglaterra tinha 34,2% de navios, de frota de navios, Espanha 1,9%,
Holanda, 5,8%. França, 14,8%. Portugal, 4,2%. Europa, né, outros países europeus, 0,3%. O Brasil, 29,9% de frota de navios para transportar escravos. Vejam só, hein? Quase chegou perto lá da Inglaterra. Na América do Norte, 2,9%, Caribe, 5,5%, África 0,3%, nós sabemos que havia aí, claro, essa questão da escravidão no norte da África, outros países 0,2%. Então, nós temos aí principalmente aí a Inglaterra, porque Portugal comprava, né, essas pessoas escravizadas da Inglaterra. Então, havia uma forte frota da Inglaterra para o transporte de pessoas escravizadas. Nesse gráfico aqui, nós vamos ter alguns milhões aí, ok? Eu não vou fazer a explanação, mas nós temos uma questão aí. Nós estamos olhando no mapa, nesse gráfico, a quantidade de escravos que os países europeus possuíam nas suas colônias. Então, como base dedutiva, você consegue também aí entender quais desses países mais traficaram pessoas escravizadas para a América. Quais foram os 3 países que mais trouxeram escravizados para a América? Essa é a pergunta. Dedinho no teclado, olhe o gráfico, analise, sem pressa, 3 minutos, já voltamos. Participe!
Voltamos. Alguns professores perguntaram a página 204 do Caderno do Aluno, volume 4, né, Pro? Isso, quarto bimestre. Quarto bimestre, e página 204. Bom, vamos às respostas. A Pro Corina, ela trouxe a resposta da Stephanie, do 7º C, da escola Acilino Amaral Gurgel, de Salto. A Stephanie responde: Portugal e Brasil, Inglaterra e colônias da França. A Pro Marina, ela responde Inglaterra, Brasil e França. Pro José Rogério, Portugal, Inglaterra e França. Os que mais tiveram foram Portugal, Inglaterra e França. O Giovanni do PEI Barão Homens de Melo, a Pro Cláudia que mandou a resposta. E deixa eu ver mais aqui. Pro Jaqueline, Portugal, França e Inglaterra. Pro Silvana, Portugal, Inglaterra e França. E mais uma resposta aqui, ó, Pro. O Pro André Paulo, ele disse Portugal, Inglaterra e França. Foi a vitória do 7º A do PEI Carlos de Campos. E aí, Pro, o que está correto? Bem legal a resposta. Só vamos fazer uma correçãozinha aí, gente. Quando lá no gráfico aparece Brasil, lê-se Portugal. Então, o Brasil não escravizou. O país, né, o nosso país, não foi algoz, né, da escravidão, mas ao contrário, ele sofreu a escravidão por 300 anos. Então, os países que mais trouxeram, que mais investiram nesse fluxo de pessoas escravizadas foram Portugal, França e Inglaterra. Sobretudo, quando vocês começarem a estudar lá no 9º ano, a Conferência de Berlim, 1884, 1885, vocês vão, nos mapas, inclusive quem tiver curiosidade já vai olhando aí. Vocês vão perceber que Inglaterra e França foram os países que mais dominaram no continente africano. Quando eu vou treinar o francês aí pelo centro de São Paulo, eu encontro bastante pessoas de Senegal, né, que estão trabalhando no centro de São Paulo, e ali eu paro, converso com eles um pouco, compro alguma coisa, claro, eles falam o francês, né, o francês e o inglês. Então, França e Inglaterra trouxeram mais escravizados, assim como Portugal, e também dominaram a boa parte aí do continente africano lá no século XIX. Ok? Bem legal. Vamos então para a próxima tela. As pessoas escravizadas na África eram caçadas e capturadas por seus algozes e depois eram submetidas a longas caminhadas e vejam só, amarrados e em fila. Essas pessoas eram alocadas nos lugares mais insalubres dos navios negreiros e muitos morriam devido às péssimas condições. Os países africanos mais castigados com a captura e escravização de pessoas foram os reinos de Congo, Angola, Guiné, Gana e Moçambique. E o mapa ao lado vai mostrar aí esses territórios, né, a marca, né, desses territórios, onde houve guerras e uma maior exploração aí das pessoas, dos negros africanos, ok? Então, deu para compreender aí, galera, que houve aí um massacre, de fato, e muita injustiça aí com a escravidão. Vamos então para a próxima tela e nós vamos fazer mais uma atividade. O navio negreiro de Castro Alves era um sonho dantesco, o tombadilho, que das luzernas avermelha o brilho, em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres, suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras moças, mas nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrasadas, em ânsia e mágoa vãs. Atividade. Ao ler o poema de Castro Alves, que tipo de sentimento podemos expressar sobre a escravidão? 2 minutos, já voltamos, abra o coração, questão de sensibilidade e vamos participar. Dedinho no teclado, 2 minutos, já voltamos.
Voltamos. Excelente exercício de empatia, professor Carlos. Gostei muito dessa atividade, viu? Inclusive o chat também gostou. E o Pro Tiago, ele respondeu assim: muita tristeza, sofrimento e ler e fechar os olhos. Dá para escutar o barulho das correntes, é horrível. Se coloquem, né, quando vocês forem ler uma poesia, principalmente Navio Negreiro, de Castro Alves, se coloquem nesse lugar, né, de sensibilidade, de fazer uma leitura com o coração mesmo, sabe? Tentem ouvir aí os barulhos, né, das correntes, o barulho do mar. É uma viagem muito interessante. E aí, eu tenho aqui muitas respostas assim: dor, tristeza, angústia, sofrimento, desumanidade, angústia, repúdio. Essas são as respostas, as palavras que mais apareceram aqui no chat. Tristeza, revolta, horrores. Um professor aqui se lembrou do Holocausto. E sofrimento, dor, são essas as palavras que os alunos mandaram aqui no chat. Isso mesmo. E vejam só, essas palavras que todos vocês colocaram, que expressa sentimentos verdadeiros sobre esse período histórico do nosso país, não deve ser alimentado com mais violência. Ao contrário, devemos estudar muito e combater toda forma de racismo, discriminação, não de forma violenta, mas com as ideias, né? Com a nossa luta, é uma luta por viabilização de políticas públicas, que possam aí fazer uma plena conscientização das pessoas, um desenvolvimento de educação bem evoluído sobre esse processo de escravidão. A nossa guerra, a nossa luta como professores e também dos estudantes como protagonistas desenvolver a capacidade teórica para poder lutar contra isso de forma humana, coerente e também assertiva, ok? Bem legal as respostas que vocês trouxeram. Nós já estamos quase no fim da aula, mas nós iremos ler um texto na tela. O tráfico negreiro foi iniciado por Portugal no século XVI, no contexto do comércio triangular entre América, Europa e África. 4 rotas eram utilizadas no transporte de escravos para a América, a saber, as rotas de Guiné, as rotas de Minas, lá da Feitoria, Angola e Moçambique. Dali eram feitos transportes de negros escravizados, vindo para o Brasil e outras regiões, como principalmente aí as capitanias de Pernambuco, Salvador, Minas Gerais e São Paulo, expoentes muito fortes aí dos engenhos de açúcar. Eram regiões que demandavam mão de obra devido aos engenhos, a mineração, o ouro e posteriormente as lavouras de café, cacau, algodão, tabaco, entre outras. A captura de pessoas para a escravização no continente africano foi a grande responsável por guerras, conflitos e destruição de diversos reinos africanos. Nós não vamos fazer essa atividade devido ao tempo, mas fica aí a reflexão. Após a leitura do texto abaixo, escreva sobre algumas consequências sofridas pelos pretos africanos com a captura e escravização das diversas etnias e grupos no continente. Inclusive, você pode aí desenvolver uma boa atividade para nos mandar aqui no CMSP, ok? Fica a leitura aí, bem interessante. Vamos trocar de tela, atividades complementares, atividades para casa. Vocês vão fazer aí um diagrama. Eu não encontrei um diagrama que bem voltado aí à educação. Então tem esse diagrama aí mais voltado para a área empresarial, mas é um exemplo. E você tem aí ao lado os links onde você pode estar desenvolvendo um diagrama. Realize uma revisão da aula e organize as informações em um diagrama e mande para nós, ok? Agora nós vamos para mais um quadro do protagonismo juvenil. A aluna Maria Pedrosa vai nos dar uma aula. Na tela. Oi, alunos que estão acompanhando o CMSP. Meu nome é Marina, eu sou aluna do 7º ano A. Eu estudo na escola do Dr. Baldo Costa Leite. Sou de São Paulo, capital. E sou aluna da professora Alessandra de História. Hoje eu vim explicar o que é o Renascimento.
A palavra renascimento significa renascer e faz referência ao resgate da cultura grega, ou seja, da cultura clássica. O renascimento cultural foi um movimento que se iniciou na Península Itálica no século XIV e se estendeu por toda a Europa até o século XVII. Os artistas pensadores renascentistas, eles expressavam em suas obras a nova visão do mundo trazida com o humanismo e a revalorização da antiguidade clássica. O objetivo dos artistas renascentistas não era copiar a grandeza ou excelência da arte clássica, e sim se tornarem homens intelectuais e não só meros artesãos. Esse período artístico foi marcado por mudanças em diferentes áreas, na pintura, arquitetura, música e ciência. Todas essas transformações ocorreram caracterizando a mudança do feudalismo para o capitalismo, rompendo com a área medieval. Esse foi o meu resumo sobre o Renascimento. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Que aula, hein? Maria Pedrosa, da Escola Estadual Dr. Ubaldo Costa Leite. Ela é aluna da professora Alessandra Gonçalves. Eu sentei, olha as palmas para você aí, Maria. Muito bem, viu? Palmas mesmo. Eu até sentei para poder ouvir você ministrar. Você é uma excelente professora. E vejam só, não somente a carreira do magistério, mas você pode ser jornalista ou qualquer outra profissão que você sonhar, porque você fala muito bem, desenvolve muito bem a oralidade e preparou um excelente material. Nós estamos muito emocionados com os seus trabalhos. Também a professora Alessandra é bem ativa aí na área da literatura, com revistas acadêmicas. Olha só o ouro que você tem na mão aí, professora Alessandra, não somente a Maria, mas também os estudantes aí que fazem parte da escola Dr. Ubaldo Costa Leite. Professora Janaína, muito legal, né? Muito legal, excelente trabalho. Inclusive, a participação dos professores aqui está muito boa, sabe? Teve até rolou aqui algumas conversas acerca da permanência histórica, né, da escravidão no Brasil, que é o racismo. Então, em história, nós nos referimos a permanências históricas, né? E o racismo, ele é permanência aí deste momento da história do Brasil e do mundo, né? Por isso que nós precisamos estudar história e, como o professor falou aqui também, para que esses erros não aconteçam mais. E é isso, Pro. Eu agradeço muito pela aula, foi muito legal, aprendi muito hoje, gostei das atividades. E é um tema que você é apaixonada, né? Ai, sou demais, adoro. Tá bom, gente? Ó, fica na tela aí a hashtag, né? Para você, o QR Code, na verdade, para você fazer a análise da aula. Nós estamos no fim, nós vamos continuar aí nesse quarto bimestre aí trabalhando a questão da escravização. E por hoje é só, o que é bom dura pouco. Parabéns aos estudantes, aos professores que participaram. Gente, professora Janaína, nós vamos para o 8º ano agora. Tchau, tchau, gente, pessoal. Tchau, até a próxima aula.